O diabo, aquele que manda neste mundo, é mestre na arte do engano. E ele realmente é mestre na arte do engano. Especialmente quando ele mistura verdades com mentiras, não é, Paulo? Não é, Lucas? Olá a todos, meu nome é Rafael, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Eu esperei também por fazer esse vídeo há algum tempo, porque como um bom político que eu fui, né, prometi que responderia os comentários nessas 3 semanas em que o canal teve suas atividades interrompidas, e eu fiz o quê? Não respondi. Gente, é uma rotina muito deliciosa, os meninos são muito bonitinhos, assim, a gente sente uma representação nossa na pele, no olho, no narizinho, na boquinha deles, né, porque nós somos em 6 aqui em casa, minha esposa e eu, mais 4 nenéns, e na personalidade, em tudo mais, nos gostos, né, sente um é calorento, outro é friorento, um tende a gostar de música, outro tende a gostar mais de atividades físicas, né? É muito engraçado essa misturinha. E aí nessas 3 semanas eu tirei pra curtir a minha família mesmo, tirei pra uma mini férias, porque o ritmo aqui em casa é muito acelerado. E o tema do canal esse ano, que é o Apóstolo Paulo, tem tirado muito aquela completude que a gente tem quando a gente lê a Escritura. Eu já não consigo pegar o Novo Testamento da mesma forma como eu pegava antigamente, até o Antigo Testamento também já tô pegando com uma certa ressalva algumas coisas ali. Não porque o Antigo Testamento esteja errado, mas porque eu tenho lido a Septuaginta e a Vulgata junto com o texto Massoreta. Então, para mim, são 3 Novos Testamentos diferentes. E eu estou tendo que fazer toda essa comparativa para a gente poder entrar na série, talvez no ano que vem, sobre o Antigo Testamento também. Porque a próxima série depois do Apóstolo Paulo é a série sobre os Evangelhos. E essa série vai ser, assim, maravilhosa. Porque aí vai ser só os 4 textos, um do lado do outro. Então vai ser uma ocasião muito especial mesmo. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma lidinha nos comentários ao vivo aqui e vou marcando os likes aqui ao vivo. Eu separei todos os comentários que eu não respondi, que são, se eu não me engano, o YouTube coloca como os comentários principais dos vídeos. Não são comentários dentro de comentários. Então, se eu não responder algum comentário dentro de comentário, pelo menos os comentários nos vídeos principais eu respondi. O irmão Avelino Vieira, ele vem comentado muito emocionantemente, né? Ele muito emocionado, nós muito emocionados com os comentários dele também, sobre o reino de Deus, né? E ele fez isso em alguns vídeos distintos. Eu fiquei de fazer um comentário ao irmão Avelino. Irmão Avelino, muito obrigado pelos seus comentários. O seu último comentário desse mesmo texto que você tem postado nos vídeos é do Paulo e Farisaísmo, parte 1 de 8. Eu convido você a assistir toda a série do Apóstolo Paulo desde o início, e inclusive a série do Apóstolo Paulo é base para comentar o seu comentário. E eu vou dar uma lidinha aqui. Gente, hoje é um domingo, espero que vocês tenham paciência, porque são comentários que às vezes a gente não concorda teologicamente, outros comentários belíssimos, e a gente vai ouvindo quais são as dificuldades dos outros irmãos e quais são as virtudes dos outros irmãos. O Avelino, claramente, ele tem uma motivação interna muito grande também em anunciar o reino. Isso eu compactuo dele, eu falo isso quase toda a introdução de todos os novos vídeos. Então eu vou dar uma lidinha no comentário dele aqui. Apreciem o comentário dele antes de criticar. Tá bom, gente? É assim que a gente faz uma leitura justa. Eu apreciei muito o apóstolo Paulo antes de comentar o apóstolo Paulo, tá? E a Lucas também. Então agora está sendo a minha hora de comentar o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Ó, se eu tiver enganado, gente, eu tô aqui no tapa. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam aqui embaixo, nos comentários. Um reino que não se abala é o único que irá prevalecer. O Senhor Jesus Cristo veio nos oferecer de graça o reino de Deus. Então, de fato, essa menção aqui do reino que não se abala, se eu não estou enganado, era Yahushua HaMashiach comentando, quando comentaram sobre ele, que ele estava expulsando espíritos por Beelzebul. E ele é o único reino que irá prevalecer. De fato. Entretanto, há um grande número de subdivisões das pessoas que querem entrar no reino de Deus. Então, se entendermos o contexto dessa mensagem aqui, é no contexto em que Yahushua HaMashiach estava sendo acusado pelos fariseus de estar expulsando espíritos por Beelzebul e não pelo poder que Yahu, Yahuwah e Yahvé deu a ele. E se ele estivesse fazendo isso por Beelzebul, ele não estaria expulsando espíritos de Beelzebul através de Beelzebul. Né? Se não me engano, é um contexto parecido com isso aí. É igual nós aqui dentro da nossa casa, né? Eu brigar com meu filho, né? Por exemplo, então minha esposa brigar com a nossa filha, é dividir a casa. Então não faz muito sentido. E foi uma resposta inteligentíssima de Yahushua HaMashiach. O Senhor Jesus Cristo veio nos oferecer de graça o reino de Deus. Sim, ele veio nos oferecer de graça o reino de Deus, só que o reino de Deus, ele sempre foi gratuito. Então, Yahushua HaMashiach não foi o único a oferecer o reino de Deus. O próprio Yahu, Yahuwah e Yahvé tem oferecido a israelitas e estrangeiros desde sempre o reino.
Tanto é que no reino de Israel, nós tínhamos israelitas e estrangeiros convivendo sobre uma mesma lei, convivendo sobre um mesmo âmago teológico. Então, muito legal. E aí ele comenta João 8,36. Jesus afirma: meu reino não é deste mundo. Bem, será, né? Será deste mundo. E se ele fosse deste mundo, meus seguidores lutariam para eu não ser entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Olha, Pedro lutou, cortou a orelha de uma das pessoas que estavam vindo ali capturar Yahushua HaMashiach para ser entregue. E levando em consideração que Yahushua HaMashiach pela primeira vez faz essa afirmação de que o reino dele não é desse mundo, mesmo que ele já tenha dito já em textos anteriores que ele não é deste mundo, acho que até em próprio João ele se divinifica falando isso, né? Ou então o autor de João, seja Paulo, ou seja o próprio João, ou seja João Marcos, divinifica Yahushua HaMashiach fazendo isso, ele de qualquer forma não tinha ensinado anteriormente aos apóstolos que o reino não é deste mundo. Talvez ele tivesse deixado subentendido, então fez com que Pedro reagisse ao servo do sumo sacerdote, demonstrando sim que pelo fato de Yahushua HaMashiach não ter deixado claro que o reino dele não é deste mundo, e ele não tinha dito isso aos apóstolos, Pedro foi e lutou contra quem tentaria prendê-lo. Então é uma fala estranha, que aí depois aí em João, no final de João aí 18, que aí sim ele veio explicar, ó, meu reino não é desse mundo, então meus apóstolos não vão lutar por mim. Mas Pedro aparentemente não sabia disso e foi lá e deu uma espadada na orelha do servo do sumo sacerdote. Então é um texto estranho, não parece ser um texto inspirado. Então sim, há uma, divergência nesse entendimento. E ele afirma que o fato é que meu reino não é deste mundo. Não sei. Eu acho que o reino de Deus vai ser neste mundo. A prova disso são os apocalipses de Ezequiel, de Daniel e o próprio Apocalipse, né? Que fala menções físicas desse reino, tanto do templo quanto da Nova Jerusalém. Então, enfim, quem quiser entender como espiritual, eu não entendo, eu entendo como literal. E é isso eu partilho com o irmão Afonso. João 14,30. E sempre João, né? Sempre João. João é um texto que diviniza muito Yahushua HaMashiach. Jesus disse aos apóstolos: não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Fazendo uma alusão aqui a Satã, né, que o Novo Testamento chama de Satanás. E ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que ele manda. E de fato, Yahushua HaMashiach amou o Pai, ele seguiu os mandamentos, né? Ele entregou a sua vida conforme era profetizado para ele, como um servo. Ainda no Antigo Testamento. E ele fez tudo que Yahu mandou. E ele, como filho de José, ele veio, sofreu, teve medo, teve receio, pediu para que passasse o cálice dele. Então ele tinha, como um bom rei humano, mas que tinha o Ruach de Elohim, de Yahu e Yahuwah com ele, tinha o Espírito de Deus com ele, ele fez muitas maravilhas. Mas ele, como um bom humano, sentiu os seus medos. E o mundo não ter poder sobre Yahushua HaMashiach foi o fato dele ter escolhido como o servo e o futuro rei, porque Yahushua HaMashiach não pecou. Então todas as tentações, tudo daquele que manda neste mundo não interferiu na vida de Yahushua HaMashiach. Por isso ele é o rei de Israel. O diabo, aquele que manda neste mundo, é mestre na arte do engano. Aqui começa o comentário do Avelino. E ele realmente é mestre na arte do engano. Especialmente quando ele mistura verdades com mentiras, não é, Paulo? Não é, Lucas? E o fato dele mandar neste mundo confere, porque lá em Apocalipse, o dragão, o Satanás, o diabo, a antiga serpente, dará poder às bestas e às feras em troca de adoração. Então ele realmente manda neste mundo e me mandará. Neste mundo, mas no mundo vindouro que vai vir, não. O mesmo espírito do mundo. E outra coisa, sobre mandar neste mundo, eu acho que ele não tem o poder de mandar na geofísica da Terra, colocando a Terra como um domo e tudo mais, ou então, enfim, que seja um globo. Essa parte geofísica, Satanás não tem o poder de mandar totalmente, né? Agora, sobre as pessoas, sobre o mar, sobre a multidão, sobre, né, que figurativamente no Apocalipse é o mar, são as pessoas, a multidão de pessoas, sim, ele manda neste mar de pessoas, né? O espírito do mundo que está no templo de Salomão, do empresário senhor Edir Macedo. Eu vou parar aqui no templo de Salomão. No último vídeo eu falei sobre o espírito deste mundo, Daniel 9:27, que a gente analisou na Septuaginta. Nós falamos que o espírito deste mundo está no templo. Correto? Então ele está no templo de Salomão, né? Que foi o templo que os israelitas adoraram até ser destruído. Templo de Salomão do empresário senhor Edir Macedo. Sim, o espírito do mundo está
em todas as igrejas, em todos os prédios físicos, porque o modelo de Israel é para comunidades e tribos, não é para prédios, até que o templo de Ezequiel seja construído. Tá? O templo descrito em Ezequiel, não o templo de Ezequiel. Né? Eu tenho mania de falar templo de Ezequiel, mas é o templo que foi descrito por Ezequiel, será construído para a Israel no mundo vindouro, no período milenar. E esse espírito também está no catolicismo, no islamismo, no espiritismo, no budismo, no judaísmo, em todas as religiões e ciências desse mundo. Pode estar em mim e pode estar em você também, Avelino. Pode estar no senhor Edir Macedo e pode estar no senhor Rodrigo Silva. Tá? Pode estar em Israel, pode estar nos pastor Antônio Júnior. Basta a gente pecar, tá? E aí a gente peca por nossa natureza adâmica e pecamos por influências do espírito também, tá? Quanto ao judaísmo, está escrito em letras maiúsculas, me admira muito um irmão que prega pelo reino de Deus, citar o espiritismo e o budismo em letras minúsculas, mas citar os judeus do judaísmo, sejam eles filhos de Jafé, porque os Askenazes estão lá agora, né? Os sefarditas e os Askenazes, misturado com os verdadeiros judeus da tribo de Judá, né? Mas de fato o judaísmo é uma religião babilônica, né? Perso-babilônica e helênica também, grega, com muito pensamento helênico também. De fato o judaísmo tem problemas, mas colocar o judaísmo no maiúsculo e colocar o espiritismo no minúsculo, eu acho que o Avelino tem feito um comentário aqui, talvez para irmãos como eu, que seguimos a lei. Então, irmão Avelino, você é muito bem-vindo no canal, mas eu consigo pegar coisas aqui nos comentários das pessoas, tá? E isso não é melindre, tá? Isso aqui é leitura, tá? Você quer fazer hermenêutica, então vamos fazer hermenêutica. E nas ciências deste mundo também está em maiúsculo, então ele deu a mesma importância aqui que ele deu ao judaísmo. E todas as religiões também. Ele citou várias aqui já, mas todas as religiões. E aí é o que eu concordo plenamente com ele. Todas, incluindo o judaísmo e a própria ciência deste mundo, que é uma religião. Então vamos lá. Os teólogos, com um cifrão aqui na frente, concordo. Agora, há gente que faz teologia e que também ganha dinheiro fazendo teologia, que tem feito um trabalho muito mais sincero do que alguns outros teólogos. Então há teólogos, há padres e padres, há israelitas e israelitas. Né? Mesmo depois de ter visto todos os milagres, o que aconteceu com os israelitas? Duvidaram em sua fé intrínseca, talvez influenciado pelos Mizraim, pelos egípcios, que estavam ali misturados, né? Mas no Êxodo, mesmo vendo todas as maravilhas, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, houve gente reclamando que estava sem água, que estava sem carne, que estava sem isso, que estava sem aquilo, e que Moisés tinha sumido 40 dias, o próprio Arão falhou. Então há israelitas e israelitas, tá? Então todos somos suscetíveis a erros, irmão Avelino. Então há teólogos e teólogos. Eu até hoje ganhei 0 centavo com a palavra de Ihu, Yahuá e Yavé. Então esse recado aqui hoje não está sendo direcionado a mim, mas futuramente talvez possa ser direcionado a mim, porque eu tenho muitas coisas a cuidar e estudar teologia, mesmo que em casa de forma séria e sincera, demanda tempo. Mas é para mim e para minha família. Então se for para não ganhar nenhum dinheiro, que eu não ganhe nenhum dinheiro. Os senhores do conhecimento, ou seja, são duas personagens aqui, desdenham dos falsos apóstolos e profetas. E de fato, né? Falsos apóstolos e profetas que estão atrás do dinheiro, eles fazem essa receita monetária, essa receita financeira, com muito mais paganismo do que aqueles que estão tentando estudar de fato a Escritura. Então eles desdenham e zombam. E de fato foi o que o Avelino comentou. E os falsos apóstolos e profetas zombam dos doutores em teologia. Muito justo o seu comentário. Deixa eu ligar o PC a tomada aqui, porque senão já viu, né? E eu coloquei o cabo aqui, mas não conectei. Então, de fato, o Avelino fez o comentário em duas vias. Ó. Teólogos desdenham dos falsos apóstolos e profetas, com total razão, mesmo que os dons de profecia ainda virão a existir no futuro. E aí, sobre essas duas vias, de um lado, dizendo terem dons de profecia e dons de língua, e outros teólogos que estão interessados apenas em dinheiro, o Avelino comenta que o que eles não sabem é que tanto uns como os outros vivem enganados pelo espírito deste mundo, ou seja, o diabo. Eu acho que, irmão Avelino, não. Se eles estão atrás de dinheiro, sim, eles sabem. Então eu discordo que eles não sabem, tá? Eles sabem sim. E quem está influenciando eles é o espírito deste maligno aqui. E se o estudo levasse a Deus, os doutores em teologia não viveriam enganados pelo diabo. Eu concordo e discordo dessa frase por um motivo. Gente, eu estou comentando assim, eu estou lendo pela primeira vez aqui o comentário dele assim, a fundo. Tá? Pela primeira vez mesmo. Então eu tô ensinando vocês a lerem um pouco, tá? Pra quem não sabe ler, você tem que entender o que o cara tá falando aqui, ó. Os doutores em teologia não viveram enganados pelo diabo. Não viveriam, né?
Deixa eu ver. Se o estudo levasse a Deus, os doutores não viveriam enganados pelo diabo. Isso. Olha só, doutores em teologia, doutores da lei, doutores do entendimento da teologia sistemática, eles podem sim viver enganados pelo espírito do diabo porque usam a teologia sistemática para enganar os israelitas. Tá? Então eu discordo dessa frase aqui em parte. E sim, o estudo leva a Deus. Aliás, acho que eu discordo 100% dessa frase. Tá, discordo 100% dessa frase. Irmão Avelino, vamos rever os seus conceitos. É uma dica que eu faria, é uma coisa que eu faria pra mim. Se você quiser fazer pra você, segue a dica. Alguém tem ensino melhor que o ensino gratuito do Mestre Jesus? Sim, o ensino de Ru, o ensino de Deus. Tá? Uma mania do cristianismo de colocar o Mestre Jesus como o único, esquecendo que Jesus veio falar a palavra de Ihu. Tá, gente? Então, isso aqui é mais uma das coisas que João e o próprio Lucas aqui, ó, João, Lucas, João, tá? Essa teologia de cristianismo deificado. Então, sim, o ensino de Ihu é melhor do que o de Jesus. Jesus fala a palavra que vem de Ihu. Lucas 16,16, Jesus afirma: a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Não, quem fala isso é Lucas. Tá? Jesus não falou isso, porque o próprio Yahushua HaMashiach no início do Sermão do Monte fala sobre a lei de Moisés, que ele veio completar e não veio derrubar, ele não veio cataluçai, mas ele veio plerosai, tá? Então já não discuto mais isso, são palavras de Lucas, tá? Irmão Avelino, veja também toda a série de Paulo Farisaísmo e os vídeos anteriores à série também, é uma sugestão minha. Não duraram até João Batista, Jesus cumpriu as Páscoas, as peças, na verdade, né? Outras festas também, guardou o sábado, só que ele guardou o sábado direito. Ele podia fazer cura, ele podia sair andando. Uma certa dúvida aqui em relação aos ensinamentos judaicos e o entendimento que eu tenho da Escritura, de que você pode caminhar o quanto você quiser no Shabat. Depende do que você for fazer. Você não pode fazer comércio nem pode acender fogo nos seus termos. Então, se você andar, por exemplo, uma lei que eles colocam que a partir de não sei quantos metros, não sei se 1000 metros, você já está fora da sua cidade e aí você já não está mais cumprindo o Shabat porque você não está nos seus termos, né? Eu acho que eu discordo disso, porque se você for fazer uma viagem de cura, por exemplo, desde que você não pague nada a ninguém, se for fazer uma viagem a pé de cura e montar uma tenda no meio do deserto ali para poder descansar um pouco, montar ali uma situação ali, você não pode fazer fogo naquela tenda ali, mesmo que essa tenda não seja a sua casa oficial, porque ainda assim essa tenda montada no meio do deserto é um termo seu, então não pode fazer fogo nos seus termos. Tá? Mas você pode andar quando você quiser, no meu ponto de vista. Nos judeus não, se você andar a 1000 metros, você não vai estar mais na sua convocação solene. Outra, questão da convocação solene também. A convocação solene para todo Israel, todo mundo tem que estar congregado junto. Não tem mais templo hoje, tá? As famílias estão dispersas, então você congrega entre sua família, tá? Talvez eu não faria, por exemplo, uma viagem de cura, por exemplo, sozinho, eu faria em família. Eu não deixaria minha esposa e filhos para trás de forma alguma. Olha o mundo como é que está hoje. Tá? Então não duraram até João Batista, o irmão Avelino. Vamos ler o Antigo Testamento. Pare de dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo é para quem lê só o Novo Testamento. Tá? Não houve uma dispensação adâmica depois da dispensação de Noé, de Moisés e outras dispensações. O que houve foram pecados. Adão pecou e ele perdeu o direito de viver eternamente. Porque ele ganhou o conhecimento, né, do bem e do mal. Para que ele não ganhasse o conhecimento do bem e do mal e também tivesse vida eterna, Ihu protegeu o Éden para que ele não comesse da árvore da vida, porque senão ele teria o conhecimento do bem e do mal e a vida eterna. Tá? Então, Ihu protegeu o Éden para que Adão vivesse agora conforme o seu conhecimento que ele obteve. Tá? E aqui estamos nós hoje tentando fazer isso, mas precisamos voltar a entregar nossa vida nas mãos do Criador. E por falar em ensinamentos e lei de Moisés, que falado em Mateus 5, no próprio Mateus 6 é dito para a gente entregar nossa vida na mão de Ihu, Yahuwah, Yavé, de Deus, do nosso Elohim, Criador dos céus e da terra. Desde esse tempo a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada. Não, as boas novas, o evangelho foi feito desde sempre. O evangelho não é uma palavra nova. As boas novas não é uma palavra nova. Tem na Septuaginta, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui, quer ver? Vamos lá, 3 referências da palavra Evangelia no Antigo Testamento, as 3 em 2 Reis. Ah, mas aí 2 Reis é um texto de Esdras e de Isaías e de Jeremias e de Neemias. São textos recentes, misturando ideias gregas e tudo mais. Vamos supor que isso seja uma verdade, que é isso que eu vou investigar no Antigo Testamento também. Que isso sejam ideias gregas, essa coisa de evangelos, o que não é, de fato, porque sempre boas novas foram anunciadas de todas as formas, não só aos moldes de Yahushua HaMashiach, do
do ministério de Yahushua HaMashiach, não aos moldes dele, mas do ministério que ele executou e do ministério que Paulo e outros apóstolos executaram. Mas é um fato que essa palavra existe na Septuaginta, e se for uma ideia grega, nós vamos investigar Esdras, Neemias, Isaías e Jeremias e todo mundo também, entendeu? Isso aqui a gente pode ver o seguinte, ó, através do livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, essa palavrinha aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, pá. Essa aqui, ó. A última palavra da primeira linha, e ela se repete aqui, ó. Conferiram? Aqui, ó. Essa e essa. É um verbo que significa trazer as boas novas. Aí já no texto grego, ó, aqui, ó. Isaías, capítulo 52, versículo 7, ó. Ó a palavra aqui, ó. Duas vezes também, ó. Essa palavra aqui, ó. Essa. E ela também se repete aqui, ó. Em grego também trazer as boas novas. Isaías 52, 7, que eu tirei daqui da primeira referência da Bíblia Hebraica e da segunda referência aqui da Septuaginta, lembrando que esse texto aqui é cerca de 1.200 anos, ou no mínimo 1.000 anos, anterior a esse. Só que esse aqui é o que todo mundo usa nas traduções do Novo Testamento, né? Ferreira de Almeida, King James, esquecendo de consultar os mais velhos, ó, 1000 anos antes, tá? Então, lembrando que Isaías 53, 7 é um texto referente à vinda do servo do Criador. Então, as boas novas já estavam previstas. Porque mesmo que nem tudo que Paulo tenha dito seja ruim, ou seja, tenham coisas boas, nós temos que pegar o todo daquilo. Ah, Paulo foi interpolado pela igreja romana do século III. Porque todos os manuscritos são do século III em diante. Não, há manuscritos e citações do pai da igreja de antes, tá? Então não são só os manuscritos oficiais do Códex Alexandrino, do Código Sinaíticos, do Código Washingtonenses. Há de fato outras citações antes que são do pai da igreja. Ah, mas os manuscritos do pai da igreja são também manuscritos velhos, não sei o quê. Tudo tem que ser investigado, então, baseado no seu contexto. É assim que a gente pega as mentiras de Flávio Josefo, por exemplo, né? E de outros historiadores também. Então, esse Lucas 16,16 aqui, irmão Avelino, reveja, tá? Reveja. E cada um se esforça para entrar nele. Uai, peraí, mas não basta simplesmente ter fé que você já está salvo? Ter fé na graça que você já está justificado e aí você já está salvo? E aí você vai ter a sua glória? Não foi isso que Paulo falou? Não é a graça barata? Para quê? Você vai se esforçar, irmão Avelino, né? Tem uma incoerência aí. Então, há de fato uma estranheza nessas afirmações. João 3, versículos 5 ao 7. Jesus disse a Nicodemos: eu afirmo que ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E a pessoa nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito de Deus. Por isso não se admire de eu dizer que todos vocês precisavam nascer de novo. Lembremos o contexto, foi uma metáfora que Yahushua HaMashiach falou. Nicodemos não interpretou assim, como um bom judeu, né? E aí, nascer da água e do Espírito, o batismo, né? O batismo na água e a busca pelo Espírito se encaixam parcialmente no Antigo Testamento. O nascer da água, lembrando que é João, tá, gente? João, né? Escrito por Paulo, né? Nascer da água, isso aqui tá errado. A cada mês as mulheres renasciam, se purificavam na água. A água sempre foi usada para purificação. Agora, para um renascimento, ou então um nascimento da água, um nascimento, sabe, uma limpezona geral da água. O cara que nasce de novo no Espírito e nasce de novo na água, ele vai pecar um monte de vezes ainda. Eu tenho uma impressão de que a gente nem sempre está com o espírito de Yahweh Yavé, que em alguns momentos Yahweh Yavé usa a gente, desde que a gente coloque, conforme Mateus 5 e 6, siga as leis e coloque a nossa vida na mão dele, palavras de Yahushua HaMashiach. Nós temos o Espírito Santo conosco para ações pontuais, especialmente para o ministério, desde que você seja puro, desde que você renasça todo dia da água, né? Então não é uma vez só, tá? Agora, é um sinal, é como se fosse uma nova circuncisão nascer da água, né? O batizar, né? Então tem a circuncisão, agora já tem o batismo, né? Tudo isso aqui faz parte da antiga aliança, da nova aliança, que não existe antiga aliança, é uma aliança com Abraão perpétua, uma aliança perpétua. Tá? Então não tem nova aliança. Por exemplo, eu não sou batizado em água, eu não deixei ninguém me batizar em água. Meu pai não me deixou batizar em água, ele falou isso que minha mãe pediu, não deixa ele batizar em religião nenhuma, deixa ele escolher. Então eu escolhi, eu sou israelita.
E a pessoa nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito de Deus. Eu acho que desde nosso nascimento, desde o 8º dia, a gente está construindo a nossa espiritualidade. E não me interpretem mal, não estou construindo o nosso espiritismo, é construindo a nossa relação com Ihu. E a gente vai construindo isso sempre. Então nós não nascemos, batizamos, estamos puros e já nascemos no Espírito. Tá? Isso a gente vai construindo. Então, mais uma vez, Paulo sendo Paulo, né? Dizendo ser João. De fato é João Marcos lá escrevendo, né? Voltem na minissérie. Atos de Paulo. Por isso, não se admire de eu dizer a todos vocês precisam nascer de novo. Tá, eu acho que eu já comentei isso, né? Eu não vou recomentar. Nasça todo dia, gente. Todo dia você nasce de novo. Se for para parar para analisar esse contexto aí, então todo dia, toda hora a gente tem que nascer de novo. Deu raiva, teve excesso de ira no trânsito, teve não sei o que, sentou num lugar que não podia sentar, fez não sei o que, nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo, toma seu banho, nasce de novo, tá? É nascer de novo toda hora. Não é nascer de novo uma vez só, não. O cara que nasce de novo no Espírito e nasce de novo na água, ele vai pecar um monte de vezes ainda. A única maneira de nascer de novo, palavra de Avelino, é reconhecer os pecados, se arrepender, pedir perdão a Deus em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima do nome de Deus agora. Não, não está. Que pagou o preço, aceitar o batismo nas águas, renunciar à própria vontade e a todo o ensino religioso humano, obedecer ao ensino simples e gratuito que o Senhor Jesus nos ensina de graça no Evangelho. Vamos lá, essa frase aqui é muito complexa e vamos nós então. Não existe única maneira de nascer de novo, tá? Você nasce de novo nas águas, se purifica com águas, beleza. O batismo não é uma nascença, você vai pecar muito depois que você se batizar ainda. E também não adianta dizer que nasceu espiritualmente novamente, porque o nascimento do Espírito é a observância da lei. É ali que você purifica o teu corpo, porque não entrará por nenhuma das 12 portas da Nova Jerusalém que não cumprir os mandamentos. E para toda dificuldade que vier no futuro, nas tribulações e no pré-apocalipse, vamos botar assim, no período tribulacional, a paciência dos santos, e quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos e têm fé em Yahushua HaMashiach, é o que vai reger o comportamento espiritual do meio ali, porque a tribulação vai vir para todos e nós precisaremos estar unidos. Então se um começar a falhar, é um fruto podre dentro do cesto, então vai contaminar. Então nós nascemos de novo todo dia, não existe uma única maneira. E não existe um único nascer. Reconhecer os pecados, isso sim eu concordo. Você tem que reconhecer todos os seus pecados. Os judeus até têm uma... Tipo assim, se você fez um pecado de 1 minuto, você tem que orar 1 minuto. Se fez um pecado de 2 horas, tem que orar 2 horas. Isso aí é justiça, sem fim. Eu acho que se você tiver um arrependimento profundo, você não precisa ficar 2 horas orando porque você passou 2 horas pecando. Mas enfim, também não é pecado orar 2 horas. Mas Yahushua HaMashiach fala sobre pretextos de longas orações para extorquir viúvas, enfim, aqui é um contexto, mas você pode aplicar isso também a outros contextos também. Se arrepender e pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Se arrepender e pedir perdão a Deus, já basta. Não precisa ser em nome de Jesus, basta ser pedir perdão ao Deus verdadeiro, né? A pedir perdão a Ihu, não precisa nem ser em nome de Yahushua HaMashiach, mas você pede perdão a Ihu, tá? A gente não tem ensinamentos de orem em meu nome, tá, gente? Então isso é hábito aí do cristianismo. E Yahushua HaMashiach pagou o preço? Todos estão pagando o preço. Ele pagou um preço muito maior do que o nosso. Aceitar o batismo nas águas. Tudo bem, aceite a circuncisão também. Não tem que obedecer a lei? O próprio Yahushua HaMashiach falou isso? Tá? Então vamos ser justos. Renunciar à própria vontade. Eu concordo totalmente. Renunciar à própria vontade e a todo tipo de engano humano obedecer ao ensino. Beleza, vamos obedecer à lei. Vamos obedecer à completude da lei que Yahushua HaMashiach veio fazer. Agora não pode nem pensar, tá, ô rapaziada? Não pode nem pensar na mulher não, hein? Do outro não, hein? Tá? Que já tá adulterando no coração. Yahushua HaMashiach é casca grossa. Para seguir a lei com ele tem que seguir a lei e mais um pouquinho, tá? Agora, isso é simples e gratuito? Beleza, é gratuito. Agora, simples, você tem que estudar. Aí ela começa a ser mais simples. Agora fala para alguém do mundo que isso é simples, sem demonstrar para ela que isso é simples. Para mim guardar um Shabat hoje é simples, mas antigamente eu falava que eu estava de 6 dias da semana, eu perco 1, entendeu? Então não justificava guardar o sábado para mim, eu perco 1. E aqui você ganha muito dinheiro no sábado, inclusive. Tá? Então eu tinha uma mente de empreendedor, agora estou tendo uma mente israelita. Então não é tão simples assim, mas ele passa a ser simples e gratuito é o que deveria ser mesmo. Mas a gente paga o preço, a gente tem que ir lá, ouvir, ensinar, praticar, ensinar o que aprendeu para outras pessoas, que faz parte do ministério pessoal. E eu estou falando agora com os homens, tá? E que o Senhor Jesus nos ensina de graça no Evangelho. Sim, ele ensina de graça, mas a lei de Moisés não está no Evangelho.
Você tem que ir lá perder o seu tempo aprendendo ela. Então não é tão simples assim. É isso que nos liberta do espírito deste mundo. Concordo, mas não é tão simples assim, mesmo que seja gratuito. E o espírito desse mundo está condenado, concordo. E nos traz o Espírito Santo. Isso que nos liberta desse mundo do espírito desse mundo que está condenado, vírgula, e nos traz o Espírito Santo. Então é isso, e isso o quê? Obedecer o simples e gratuito ensino, que não está no Evangelho, está na lei. E que nos traz o Espírito Santo, sim, nos purifica desse corpo. Não podemos comer animais imundos, precisamos guardar o Shabat, as festas do Criador e todas as outras coisas para receber o Espírito Santo. E que esse é o espírito do novo nascimento. Aí eu concordo com ele. E acho até que ele não concordou com ele mesmo aqui, porque obedecer ao ensino significa obedecer à lei e à completude do entendimento da lei com base no entendimento de Yahushua HaMashiach, do verdadeiro Yahushua HaMashiach. Esse sim é o espírito do novo nascimento. Então não há um novo nascimento, você vai renascendo todo dia, vai crescendo espiritualmente. Não há um novo nascimento definitivo. Aquele que se batiza em água ainda não renasceu. E aquele que se diz, não, renasci pela fé em Jesus, agora aceitei Jesus. Sei não, hein? Da verdadeira libertação, ou seja, é o Espírito Santo do novo nascimento, da verdadeira libertação e da vida eterna. Concordo. Se entendido do novo nascimento como uma forma de processo de aprendizado e não como de um batismo simples. E tome João, né? João 8, 31 e 32. Jesus diz aos que creem nele: se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Beleza. Se vocês obedecerem as palavras de Yahuwah, porque as palavras de Yahuwah foram dadas a Yahushua HaMashiach, naquele momento, tá? De fato serão meus seguidores. Né? Sei não, hein, Paulo? Né? João, Paulo. Tá bom. Paulo escreveu João, gente, volte na minissérie Atos de Paulo. Serão de fato meus seguidores. Jesus não tem seguidores. Existem os israelitas, que não vão seguir a Jesus. Eles vão entrar nas leis de Israel para voltar a Israel, onde lá serão protegidos do tempo do fim, sem arrebatamento paulino. Ninguém vai ser arrebatado para o céu para ser protegido do tempo do fim, não. Está em Ezequiel, falta essa profecia ser cumprida. Jeremias 31, dos versículos 31 a 34. Nova aliança que será colocada no nosso coração, o irmão não precisará ensinar a lei para o outro. Isso não aconteceu ainda. Tá? Temos a lei de Jesus, o amor à graça, o aceite da graça, pelo simples fato de falar com a boca, e aí pronto, essa já é a nova lei. Não é. Nunca será. A graça foi de graça, mas não é tão barata quanto se fala. Então Jesus, que tem seguidores no caminho, né? Seguidores no conhecimento da verdade, e essa verdade vos libertaria, né? Daria a vida eterna. Beleza. Agora as palavras são de Yahuwah, aquele que obedece a palavra do Pai, serão de fato ovelhas ajuntadas e conhecerão a verdade, e a verdade vos colocará no reino. Você vai ter direito à ressurreição. Vai te libertar desse mundo maldito. E qual é a condição imposta por Jesus a quem deseja conhecer a verdade e ser liberto? Cristo é o remédio, enviado por Deus para salvar, livrar, curar, libertar e levar ao reino de Deus. Beleza, essa é a parte emocionante do discurso do Avelino. Mas não basta crer nele, é fundamental obedecer ao ensino de Yahuwah e completado por Yahushua, simples e gratuito, nem tão simples e nem tão gratuito, mas beleza, que ele nos trouxe da parte de Yahuwah e nos ensina de graça no Evangelho. Não, ele completa a lei no Evangelho, mas você tem que ler a lei. Tá? O Evangelho não está com toda a lei. Quando foi que o Senhor Jesus usou médicos e remédios para curar ou libertar alguém? O poder de Yahuwah faz isso. Então, muito obrigado, irmão Avelino, por esse comentário. Muito lindo, viu? Quando foi que Cristo ou algum apóstolo se envolveu na política e ocupou cargos nos governantes deste mundo? Paulo fez isso. Paulo desprezou o apostolado, Paulo desprezou a lei que era aplicada no tabernáculo, os cargos do tabernáculo e do templo, e criou novos cargos, assim como governantes desse mundo faz, e Paulo se disse um apóstolo, e ele estava envolvido com fariseus, que estavam envolvidos com política, e Paulo em Romanos 13 dá muita ênfase ao respeito aos governantes, quando Jesus Cristo mandou só dar a eles o que é deles, e não sentar na mesma mesa que eles, tá? Então, isso aqui se aplica a Paulo, mesmo que de forma implícita. Aprender a ler o texto. Cristo nunca fez isso, o Messias nunca fez isso e nunca fará, porque ele é o próprio rei, governante. Algum apóstolo dos verdadeiros, de fato não aconteceu isso com nenhum deles, mas nós não temos a história de Bartolomeu, não temos a história de Tadeu, nós não temos a história de André, nós não temos os atos, né, desses
apóstolos, nós não temos os atos de muitos apóstolos, o que é muito estranho. Então nós não sabemos se eles se envolveram com política ou não. Então é uma interrogação. Nós cremos que não, mas também não há evidência de que não, mesmo que não haja evidência de que sim. E ocupou cargos no governo deste mundo. Sim, Paulo não fez isso, mas Paulo se envolveu com política. E na hora de defender os governos desse mundo, ele falou para nós termos o respeito deles, tá? E quando foi que Abraão fez isso? Quando ele tem respeito ao faraó? Ele se sentou na mesma mesa que o faraó? Comeu da mesma comida? Quando foi que Daniel fez isso? Tá? Porque a gente não pode sentar na mesma mesa que outros deuses sentam e fazer pacto com eles, porque isso é contra a lei. E lembrando que Abraão e Isaac não tinham a lei ainda também. Refinada, a lei refinada. Tá? Então, eu acho que por hoje esse comentário tá bom. Eu vou dar um like, eu vou dar um gostei pela participação do Avelino, especialmente para o discurso emocionante de Avelino, em algumas vezes aqui também ele querendo fazer denúncia aqui nessa parte dos teólogos, dos falsos profetas, e aqui na habilidade em Yahushua HaMashiach de ser puro e não precisar de médicos e remédios para curar ou libertar alguém, tá? Quem vai libertar alguém, de fato, será Yahu. E Yahushua HaMashiach veio para tornar este novo entendimento da lei, mas não derrubando a lei e nem os profetas, uma forma da gente se libertar desse mundo. Então sim, Yahushua HaMashiach também veio libertar a gente pelas palavras de Yahu que foi dada a ele. Tá. E se eu não me engano também está aqui em João 14 alguma coisa, João 14, 26, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quase que eu acertei, é João 14, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a palavra sempre é do Pai de Israel. E nunca de Yahushua HaMashiach. Mas Yahushua HaMashiach veio pagar o preço. Veio não pecar e veio dar a sua vida por nós para cumprir Isaías 53 e levar todos os nossos pecados por ele. O que mostra que foi uma morte expiatória e não uma morte salvífica. Entretanto, as palavras de Yahushua HaMashiach para completar a lei, para plerosai, a lei, é para nos dar um conforto espiritual e um novo entendimento da lei dada a Moisés. Porque são novos tempos, são novas gerações dos filhos de Abraão, e são estrangeiros, gentios, gregos, de todas as partes, estrangeiros de todas as partes, que têm a oportunidade de serem salvos e entrar na ressurreição por causa da aliança feita com Abraão. E por isso, eles precisam ter um novo entendimento da lei, e Yahushua HaMashiach precisava vir para trazer esse novo entendimento. Mas nunca para derrubar, anular a lei. Nunca para cataluçar a lei. Tá? Então eu acho que tá bom por hoje um comentário do irmão Avelino. É um comentário que vai começar a esclarecer muitas coisas. Deixa eu ser justo aqui com o irmão Jefferson. Irmão Jefferson, um grande abraço, meu querido irmão. Sinta-se abraçado de perto, que você faz parte aqui da vida do canal, da vida de Israel. E eu sei que você é um estudioso das escrituras, tem feito parte, por fazer parte do canal, parte da minha vida, da vida da minha família. Obrigado pelos votos aos membros da minha família. Eu reproduzo os votos também a você e a Grazi e as meninas. Se eu entendi certo, são 2 meninas. E aí, sobre negociar o Excel. Cara, nossa, eu já tô doido para divulgar esse Excel. Só que eu preciso também refinar o Excel, tá? Outra, sem deixar de comentar, de dar o like e o coraçãozinho.